Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos entrar agora no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Este capítulo trata da vida espírita. Itens como espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico da sensação dos espíritos, escolha das provas, das relações no além-túmulo, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea, comemorações dos mortos e funerais. Todos esses assuntos serão tratados aqui no estudo do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. O primeiro tema a ser tratado é sobre os espíritos errantes. E todo esse estudo começa na pergunta 223 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos responderam: algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades do espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, meus prezados irmãos e irmãs, a reencarnação acontece logo após o desencarne. Logo depois que o espírito desencarne, ele já volta para uma nova experiência corporal? Isto depende muito de vários fatores. Como os espíritos responderam aqui, que nos mundos superiores, quando o espírito ainda necessita da reencarnação em um mundo superior, isto pode acontecer logo depois. Até porque a matéria é menos grosseira, os corpos são menos grosseiros, os corpos são mais depurados, quintessenciados, e os espíritos podem retornar, se assim o desejarem, para uma reencarnação logo depois do desencarne. Isto acontece nos mundos superiores, onde o espírito tem muita liberdade de escolha. Ele pode desejar reencarnar imediatamente ou não. Porém, num mundo de expiação e provas, que é o nosso caso, aí nós deparamos com duas situações muito divergentes. A questão da necessidade da reencarnação e a questão da oportunidade da reencarnação. Se nos mundos superiores os espíritos podem reencarnar logo, imediatamente, se assim o desejarem, por escolha, aqui nesse mundo a necessidade da reencarnação, ela é diretamente proporcional ao grau de inferioridade dos espíritos. Então você observa que no mundo superior, espíritos podem reencarnar se assim o desejarem. Aqui não, há uma necessidade extrema da reencarnação, quanto mais pesado, quanto mais grosseiro é o espírito. Mas aí se esbarra na questão da oportunidade. Porque no mundo de expiação e provas, a grande maioria dos espíritos necessitam rapidamente de uma reencarnação. Porque o perispírito muito denso, muito grosseiro, leva o espírito à necessidade da reencarnação exatamente para limpar esse conteúdo degradado, sujo, pesado, que fica impregnado no perispírito. Mas aí a questão é que não há oportunidade. Porque a população desencarnada em torno do planeta Terra, por exemplo, é muito superior à população encarnada. Normalmente 5 a 6 vezes mais, o que significa que se somos 7 bilhões de espíritos aqui no momento, no plano espiritual existem 4/5 desta população, algo em torno de 28 bilhões de espíritos, mais ou menos, necessitando da reencarnação urgente. Mas se toda esta população viesse para o mundo encarnado,
não haveria possibilidade da sustentabilidade natural do mundo. Todos os recursos naturais se esgotariam com muita rapidez pela impossibilidade de se sustentar esta enorme população que se alimenta de alimentos grosseiros, que tem muito consumo dos recursos naturais, e não haveria possibilidade da sustentação da vida se a maioria da humanidade reencarnasse. Ou se pelo menos a metade da população desencarnada viesse toda para esse mundo. Seria impossível a vida na Terra encarnada. Por isso, nos mundos espirituais mais elevados, onde os espíritos ainda precisam da reencarnação, há uma maior organização desse processo, onde há uma menor necessidade da reencarnação e objetivando a partir daí a escolha. A própria população espiritual daquele planeta é regulada de acordo com as necessidades e com as possibilidades daquele planeta. Aqui já é diferente, a balança que pende para o lado da necessidade, não tendo então a oportunidade. Um outro fator que está inserido aqui na resposta dos espíritos é que, sendo nos mundos superiores a matéria corporal menos grosseira, o espírito, quando encarnado nesses mundos, ele goza quase que de todas as faculdades do espírito, o que não acontece aqui. Aqui nós perdemos as faculdades de nosso espírito, porque a matéria grosseira impede a maior parte de todas as nossas possibilidades. E a própria condição dos espíritos, quando estão encarnados no mundo superior, ele compara com sonâmbulos lúcidos. O que são os sonâmbulos lúcidos? São aqueles médiuns que têm a capacidade de manter-se conscientes, tanto estando acordado aqui neste mundo, quanto estando no mundo espiritual. Eles têm uma plena consciência da vida, tanto acordados, vivenciando no corpo físico, quanto dormindo no corpo físico e despertos no plano espiritual. Eles têm essa possibilidade. Aqui já não temos, raras pessoas têm essas possibilidades. A maioria não tem. Por isso, à medida que formos evoluindo, nossos perispíritos vão se tornando cada vez mais leves, cada vez mais rarefeitos, e nossos corpos físicos também. Corpos físicos serão mais saudáveis, matéria menos densa, alimentação menos densa. A alimentação carnívora desaparece por completo em mundos superiores. Passaremos a nos alimentar cada vez mais de alimentos mais leves que irão energeticamente sustentar nossos corpos, que serão logicamente muito mais leves. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.